Vídeo de dicas para mitar na rodada 35 do Cartola FC, simplesmente a rodada mais caótica da história do Cartola FC. Sim, porque tem vários jogos atrasados, uma bagunça no Campeonato Brasileiro e o Cartola precisou colocar apenas 4 jogos na rodada 35, então fique muito atento porque temos um jogo na terça, 2 jogos na quarta e um jogo na quinta. Vai passar muito rápido, são pouquíssimos jogos. Isso quer dizer que são menos opções e eu vou te ajudar muito aqui nesse vídeo. Já vou começar mostrando o nosso último time aqui, né? 81,42 pontos. Esse foi o nosso último time. Keno era o nosso capita, foi muito bem. Hulk também estava no time. O Ferreira, né? Como que o Grêmio faz 3 gols e não tem nenhuma assistência do Ferreira? Mas acontece, faz parte. O Vina mais uma vez correspondendo. E as defesas também entregou alguns pontinhos como a gente esperava. Então vamos montar agora o nosso time para a próxima rodada. Uma rodada, como eu falei, com apenas 4 jogos. E também quero te avisar que às 9 horas dessa terça-feira o mercado irá fechar e, além disso, as vagas do time Guru também. E as nossas vagas são para 2022, mas quem entrar agora ganha também as últimas rodadas de 2021. Então é muito benefício aí para você garantir já para o ano que vem, pagando o menor preço, são apenas R$2 por rodada. E além disso você ganha as últimas 4 rodadas de 2021. Então assim, não tem o que pensar, vem para o nosso time, você ainda tem 15 dias para você testar. Se você não gostou por algum motivo, que eu acho que não vai acontecer, mas se por algum motivo você não tiver gostado, você ainda pode cancelar e receber 100% do seu dinheiro de volta. A gente faz isso porque tem certeza que vai te ajudar muito, vai te ajudar a mitar nas suas ligas, dar aquela arrancada final e te ajudar em todo o ano de 2022. Além disso, vai ter uma liga com premiação exclusiva para quem garantir vaga para 2022, premiação para os 10 primeiros colocados na rodada 37. Então, as vagas estarão abertas até as 9 horas da noite dessa terça-feira. Não deixa para o último horário, não deixa para a última hora. O link está aqui na descrição desse vídeo, está no nosso Instagram também, onde for mais fácil para você, clica e já vem logo para garantir, fechado? Então bora para nossa escalação aqui. Claro que o Atlético é o favoritaço dessa rodada, né? O grande favorito para a rodada, então vamos ter muitos aqui defensores do Atlético Mineiro e eu vou começar aqui com o João Paulo no nosso time. O Everson também é uma boa opção, mas eu vou preferir o João Paulo. Lembrando que o Atlético é muito favorito, porque o Palmeiras tem Libertadores no final de semana, no sábado, então obviamente não vai com o time titular contra o Atlético Mineiro, tá? Então pode pintar alguns jogadores do Júnior, alguns jogadores reservas, né? Um time misto aí entre Júnior e reserva talvez. Então o Atlético é muito favorito para essa partida. E vão ter 2 jogadores aqui na nossa defesa. O Everson não será um deles por enquanto, mas o Guilherme Arana está representando aqui o campeão brasileiro Atlético Mineiro, fechado? E agora o Madison também, uma ótima opção, né? A defesa do Santos foi vazada na última partida, mas vinha de muitos SGs inclusive, tá? Então vou acreditar aqui no SG do Santos para essa rodada, vou colocar aqui Arana e Madison nas nossas laterais. Agora, para a defesa, tem uma unanimidade, né, que é o Nathan Silva. O Nathan Silva vem muito bem, já fez ótimas pontuações nesse campeonato. Vou colocar aqui Nathan Silva também. E a dupla do Nathan Silva, eu vou acreditar no Fluminense. Tem o Nino, que é uma ótima opção, e eu vou colocar aqui o David Braz, também ótima opção, acreditando no SG do Fluminense, já que o Inter tem uma dificuldade imensa de marcar gols fora de casa. Então, vou colocar aqui David Braz e Nathan na nossa defesa, fechou? E agora na nossa meiuca, vou manter o Vina. Sim, vou manter o Vina, que está numa fase incrível. O Vina está numa fase incrível. Vai ter um jogo em casa, jogando contra o Corinthians. Olha as pontuações do Vina, tá de brincadeira, hein? Contra o Fluminense, 9,8, 8,4 contra o Cuiabá e contra o Sport, 13,5. Muitas mitadas em casa, escalamos ele aqui, ele correspondeu, então vamos continuar com o Vina que precisa de fazer 5 pontos para começar a valorizar. Você pode conferir isso tudo no aplicativo ou no site do Guru do Cartola gratuitamente, onde você também pode escalar o seu time, tá? Os links do aplicativo também estão aqui na descrição e inclusive vamos ter muita novidade para o ano que vem, então não perde. Já baixa o aplicativo aí que é gratuito. E também vamos escalar aqui o Zaratio, né, do favoritaço Atlético Mineiro. Então o Zaratio, um cara que oscila bastante,
mas vejo como uma ótima opção aí dentre as possíveis para essa rodada. Renato Augusto também é uma boa opção, o Pikachu, Edenilson, só que eu estou apostando aqui na defesa do Fluminense, então não vou colocar o Edenilson. Vou colocar o Iago Felipe, né, que foi muito bem aí na última rodada, sem gol nem assistência, fez 7,5 pontos. Foi muito bem e nos últimos 2 jogos em casa, inclusive, né, tanto contra o América, que fez 7,5, e contra o Palmeiras, fez 2 gols, 18 pontos do Iago Felipe. Então estará aqui no nosso time, com certeza não vai ser muito escalado, uma apostinha aí para essa rodada. Agora vamos para o nosso ataque. Aqui, né, a gente tem que ir no óbvio, porque tá dando muito certo. Tá dando muito certo Hulk e Keno, o ataque do Atlético Mineiro contra um time muito mexido aí do Palmeiras, então não vamos fugir. Hulk e Keno para essa rodada, e o Hulk inclusive será o nosso capita. Outra opção aqui é o Roger Guedes, né, que também vou deixar aqui por enquanto no nosso time, mas vou ficar de olho no ataque do Santos aqui. Olha só, Marinho não está provável, mas tem chance de jogar. Então vou ficar de olho demais aqui no Marinho, que seria uma excelente para essa rodada. Talvez a gente consiga a lista de relacionados aí do Santos. Então já saberia se o Marinho foi relacionado ou não. Se ele for relacionado, vejo como uma enorme possibilidade dele ir a campo. Então o nosso time tá dessa forma aqui, com Keno e Hulk no ataque, Roger Guedes, parceiro deles por enquanto. Eu tiraria o Roger Guedes aqui se o Marinho entrar, tá? Mas o time atualizado sai lá no Instagram, sempre a última versão. A gente coloca algumas horinhas antes do mercado fechar. E para fechar aqui, o melhor técnico para a rodada, sem sombra de dúvidas, Cuca, né? Cuca, o melhor técnico aí para essa rodada. Então, esse é o nosso time. Eu estou te esperando aqui no Time Guru, nosso grupo de assinantes, nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu mando várias dicas. Avalie o time de todo mundo que está no nosso Time Guru. Avalie pelo site ou pelo aplicativo, tá? Então, são vários benefícios. Tem premiação todas as rodadas, camisa oficial, R$1.000 por mês. É muita coisa, tá? É muita coisa. Então, aperta no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você ver tudo e vir fazer parte do nosso time. Não dá para ficar de fora, meu amigo. Então, estou esperando vocês. Um grande abraço, boa rodada. E não se esqueça, o mercado fecha às 9 horas desta terça-feira, no mesmo horário que fecham as vagas para o Time Guru. Valeu, abraço!